Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para mais um estudo da nossa lição, ok? Então, como você sabe, nós estamos estudando essa lição aqui esse trimestre e está muito enriquecedor o tema. Então, eu espero que você esteja aprendendo muito com essa lição e que esse vídeo aqui e todos os outros vídeos que estão tendo no canal te ajudem mais na sua caminhada espiritual, ok? Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de falar uma coisinha para você. Com certeza você já estudou a lição, né? Porque aqui a gente faz só um resumo. E eu gostaria que você, que estudou a lição, comentasse aqui embaixo o que você achou de mais interessante na lição. Talvez ali um ponto, um domingo, segunda, terça, que você achou muito relevante. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo esse ponto, ok? Eu gostaria de aprender também com você. Aqui só eu falo, né? Mas eu gostaria de aprender com você. Então essa é uma forma que eu encontrei de você poder me ajudar também, tá? Então coloca aí nos comentários o que você achou de legal da lição e aí a gente vai trocando figurinhas, trocando ideias ali para nós aprendermos cada vez mais, ok? Então, antes de nós começarmos propriamente o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos dá. Muito obrigado por ter deixado tudo escrito na sua palavra para que, nesse momento, nós não nos enganemos com nada que algum humano possa dizer, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê a inspiração do Espírito Santo nesse momento para que possamos aprender contigo, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você esteja aí com a sua caneta, com a sua Bíblia e com a sua lição, tá? Porque o assunto dessa semana eu achei muito interessante. O título é Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. Quando a gente fala de os dois maiores mandamentos, a gente lembra claramente dos evangelhos, né? E muitas pessoas pensam que por Jesus ter falado os dois maiores mandamentos, anularam-se os outros 10 mandamentos, né? Que a gente pode ver lá em Êxodo 20. Se você não sabe quais são, então separa um tempo aí para você ler Êxodo 20, que você vai achar ali os 10 mandamentos, tá? Você vai ver no nosso estudo de hoje que esses dois mandamentos que Jesus disse, né, que o Deus encarnado disse ali nos evangelhos, são justamente um resumo dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo. Os 10 mandamentos eles são divididos em duas partes. Os primeiros 4 são o nosso amor a Deus, né? Então, quando se fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, como seria isso? Então, esses 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles falam justamente sobre isso, como que nós vamos amar a Deus. E os 6 últimos falam de como nós vamos amar o nosso próximo. Então, se você pegar Êxodo, como eu estou te falando, pega lá Êxodo 20, que você vai entender melhor sobre isso, tá? Então, vamos para o nosso verso para memorizar, que está lá em 1 João 4:20, e diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Nós confiamos que no fim Deus consertará todas as coisas. No entanto, é importante o que nós, como cristãos, fazemos aqui e agora. Nós sabemos que o mal não vai ser eliminado agora porque ele tem um tempo certo para ser eliminado, mas nós podemos amenizar o sofrimento dos nossos próximos. Na verdade, nós, como cristãos, é nosso dever fazer exatamente isso. Como nós podemos perceber, o amor e a justiça são inseparáveis, um está intrinsecamente ligado ao outro. O Senhor ama a justiça e, consequentemente, se nós amamos ao Senhor, nós também vamos amar a justiça. Da mesma forma, se amamos a Deus, nós também amaremos os nossos semelhantes. E parte de amar uns aos outros é justamente procurando o bem do nosso próximo. Quando outras pessoas sofrem com opressão, com pobreza ou com qualquer outra injustiça, nós devemos nos atentar a isso. Quando alguém é oprimido, nós não devemos fechar os olhos. Em vez disso, nós devemos nos perguntar o que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante. Assim, mesmo no nosso mundo despedaçado, nós vamos conseguir refletir o caráter e amor de Deus. Então vamos para a nossa parte de domingo, que vai falar sobre os 2 maiores mandamentos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos para a nossa Bíblia lá em Mateus 22, a partir do verso 34. Olha só o que diz. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora em Êxodo 20, para nós
podermos ler um pouco, tá? Eu falei para você ler anteriormente, separar um tempo, mas já que a gente está aqui, vamos fazer isso agora, né? Olha só, Êxodo 20, a partir do verso 3, diz o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Olha só, esse daqui é o segundo. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso amor a Deus. E olha só a sequência dos versos. O próximo mandamento, que é o quinto, está lá no verso 12, e diz assim: honra teu pai e tua mãe. O mandamento 6 dá a partir dos próximos versos, tá? Então, você vai notar aí que é uma sequência de mandamentos. Olha só. Então, o verso 13, 14, 15, 16 e 17 vão falar os últimos mandamentos, que dizem assim, ó. O sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Então vocês perceberam aqui claramente que o que nós lemos em Mateus 22 é claramente o que está, é o resumo dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20? Deu para perceber, né? Deu para ficar bem claro. Então, agora a gente vai para outra situação, para outra história de Mateus também. Só que Mateus 19, a partir do verso 16. É uma história bem fascinante. Então, olha só o que diz aqui. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. O que aconteceu nessa história e por que Jesus respondeu àquele jovem desta maneira? E por último, o que esses encontros devem nos ensinar, independente da nossa condição social? Eu gostaria que você pegasse a sua lição agora, porque nós vamos ler esse texto aqui, que está embaixo, para a gente entender a profundidade do que está escrito aqui, ok? Eu gostaria de reproduzir ele decorado, mas como não tem essa possibilidade nesse momento, então eu vou ler para você, tá? Eu gostaria que você prestasse atenção. Olha só o que diz. Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Reter o Senhor pouco ou muito significava conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral. Pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Você conseguiu entender a profundidade do texto que foi lido agora? Aqui diz que se nós não colocarmos Deus como o centro da nossa vida, qualquer coisa vai tirar ele desse lugar. Vamos dar um exemplo mais palpável aqui, justamente com essa situação de dinheiro. Se a pessoa coloca como alvo de vida sempre ganhar dinheiro, vai ficar muito nítido que aquilo é o Deus dela. Então, nas conversas que ela vai ter, ela vai falar sobre isso, nas coisas que ela vai assistir, ela vai falar sobre isso. Tudo que ela for falar ou fazer vai ser em torno do dinheiro. E isso a própria Bíblia vai falar para nós lá em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se você vê aí um amigo, ou você pode prestar atenção na sua vida mesmo. O que mais você tem falado? Você tem falado de Jesus ou de outras coisas? Isso é muito importante de nós pensarmos, porque se o cristão, que se diz cristão, o assunto dele está mais para séries, filmes, ou futebol, ou qualquer outra coisa, é sinal que o coração está cheio daquilo. Vamos agora para a nossa parte de segunda-feira, que é justamente o contrário da parte de domingo. Agora nós vamos falar dos 2 maiores pecados. E vocês vão perceber que cada um é justamente o contrário do outro. Então, sem mais demora, vamos para a nossa Bíblia. O primeiro verso que nós vamos ler está lá em Salmos 135. Olha só o que diz. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos.
Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos eles que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Vocês conseguem notar com a leitura desse texto qual que é o primeiro dos dois pecados que nós vamos ler aqui na parte de segunda-feira? É justamente a idolatria. Então, olha só, a idolatria vai totalmente contra o primeiro dos dois mandamentos que nós vimos anteriormente, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E agora nós vamos ver o segundo dos dois maiores pecados, que está lá em Zacarias. Olha só, Zacarias 7, do versículo 9 até o 12. Olha só o que diz. Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Não é apenas a idolatria que desperta a ira do amor de Deus, mas também o sofrimento infligido ao seu povo, seja individual ou coletivamente. Vocês conseguiram notar que os dois grandes pecados são contrafação aos dois maiores mandamentos? Agora ficou mais fácil de entender, né? Vamos para a nossa parte de terça-feira e o título é Deus ama a justiça. A Bíblia diz claramente que Deus ama a justiça e odeia o mal. Isso nós podemos ver por toda ela. Vamos ver um capítulo que fala exatamente sobre isso, que é o capítulo 82 de Salmos. Leia comigo aí na sua Bíblia. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Segundo estudiosos, o capítulo 82 de Salmos condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade. Além disso, os versos 3 e 4 nos dizem claramente para nós socorrermos os aflitos e os necessitados. Nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado à justiça. Essa não é uma preocupação periférica nas Escrituras, ela é um tema central e recorrente. Além disso, foi tratado por Jesus quando esteve nesse mundo. Mais um exemplo disso podemos ver lá em João 13:35, que diz o seguinte: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos para a nossa parte de quarta-feira e o título é o seguinte: Chamados a estabelecer a justiça. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça na sociedade. Nós podemos ver isso em vários textos, principalmente em Isaías e Jeremias. Mas vamos ver o que Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes da lei? Vamos lá para Mateus 23, a partir do versículo 23. Olha só o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Para que ninguém pense que a injustiça era só uma preocupação do Antigo Testamento, Jesus enfatiza aqui que esse assunto era de extremo interesse dele. Aqui Jesus diz claramente que nós devemos nos preocupar com a justiça, a misericórdia e a fé. Na passagem paralela de Lucas, que está lá em Lucas 11:42, Jesus lamenta porque os líderes desprezavam a justiça e o amor de Deus. Esse texto aqui traz uma grande lição para nós. Será que nós estamos só preocupados com o mero formalismo e não estamos nos preocupando com o nosso coração? Vamos para a nossa parte de quinta-feira? Quem é o meu próximo? Logo após Cristo mencionar os 2 maiores mandamentos, um intérprete da lei questionou Jesus. Ele perguntou: quem é meu próximo? E nesse momento Jesus contou a parábola do bom samaritano, que hoje é bem conhecida, mas inicialmente era bem assustadora. Vamos então ver na Bíblia, está lá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Leia comigo na sua Bíblia. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Jesus não apenas falou de justiça, mas ele veio trazê-la ao mundo. Ele foi, é e sempre será o chamado do cumprimento profético por justiça nesse mundo. Cristo é o desejado de todas as nações, especialmente daquelas que reconhecem a sua necessidade de livramento. O Salmo 9, 8 e 9 diz o seguinte: Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. O Salmo 146, versículos 7 a 9, ainda acrescenta que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão a quem tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos e ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro e ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Como que a palavra de Deus poderia ser mais clara em relação a isso? Tudo que nós precisamos fazer está totalmente escrito na palavra de Deus. Basta que nós estudemos para saber o que fazer. Vamos para a nossa parte de sexta-feira? Eu gostaria de te lembrar para ler todo esse conteúdo de sexta-feira, mas eu aqui só vou ler um pedaço de um parágrafo, tá? Então presta bem atenção que esse ponto é muito importante para a gente entender. Olha só o que diz: Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação. Ele é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Como você tem se portado como cristão? Você tem a cada dia mais lido a Bíblia? Isso é importante de nós pensarmos, porque se nós queremos ser verdadeiros cristãos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu espero que nessa semana você separe um tempo de qualidade a cada dia para ler a palavra de Deus. E eu te espero na próxima semana. Até mais!